Mark Twain certa vez disse: "Eu tive muitas preocupações na vida, a maioria das quais nunca me aconteceu." E quando essas preocupações, esse medo consiste em você se importar com o que as pessoas vão pensar de você, ele é ainda mais irreal. Porque isso simplesmente se trata de uma suposição a qual a gente não tem como confirmar, e ainda se você pudesse confirmar o que as pessoas de fato acham sobre você, você não teria controle nenhum sobre isso. Por isso, nesse vídeo, eu vou compartilhar com você 5 passos estoicos que vão te ajudar a agir apesar do medo e da preocupação sobre o que as pessoas acham de você. Os seres humanos são sociáveis, por isso a opinião das outras pessoas é tão importante pra gente. Antigamente, a opinião dos outros determinava se você viveria ou se você morreria. E esse instinto de sobrevivência ainda está entranhado na gente, apesar do mundo já ter mudado tanto. E hoje, com as redes sociais, tudo está muito amplificado, tem essa cultura do cancelamento que é tosca, que é tóxica, mas tá aí e todo mundo está sujeito a isso de alguma maneira. Mas o problema é quando a gente deixa de fazer alguma coisa na nossa vida simplesmente pelo medo do que as pessoas vão achar. E na grande maioria das vezes, as pessoas não estão nem aí pra você. Essa é a verdade. E esse é um dos motivos que mais trava as pessoas de colocarem as suas ideias no mundo, inclusive de começar alguma coisa aqui dentro do digital. Eu acredito que esse é um caso que, como diz o Gary Vee, a gente deve puxar as cordas em direções opostas. Por um lado, você deve cultivar sua reputação, cuidar da sua reputação da melhor maneira que você puder, e pelo outro lado, você deve fazer as coisas que você acha que são certas, sem se preocupar nem por um segundo com a opinião das outras pessoas. E eu acredito que eu consigo me importar muito pouco com a opinião dos outros, graças ao estoicismo. Tem uma frase num livro do Ryan Holiday que diz o seguinte: a sua saúde mental aumenta à medida que você diminui o número de pessoas a qual a opinião significa alguma coisa. Então vamos direto ao ponto, aos 5 passos que vão te ajudar a se importar menos com a opinião dos outros e a fazer o que é o certo. Passo número 1. Foque naquilo que está no seu controle. A filosofia estoica diz o seguinte: a gente só tem uma tarefa na vida, que é você separar as coisas que estão no seu controle daquelas que não estão no seu controle e colocar toda a sua energia no primeiro grupo. É mais ou menos como a oração da serenidade, que diz o seguinte: Deus, me dê força para mudar as coisas que eu posso mudar, resignação para aceitar as coisas que eu não posso mudar e sabedoria para distinguir umas das outras. Uma vez que você pensa dessa maneira e consegue fazer isso, a sua energia ela passa a ser muito mais direcionada nas coisas que podem de fato mudar a sua vida. Porque o que acontece é o seguinte: na nossa vida a gente tem uma parte muito pequena que a gente pode controlar, uma parte um pouquinho maior, mas ainda pequena, que a gente pode influenciar, e uma parte gigantesca que a gente não pode nem controlar, nem influenciar. Uma vez que você coloca a sua energia para focar naquilo que você tem controle e nenhuma energia naquilo que você não tem controle, isso é um jeito muito mais saudável de levar a vida. E o que as pessoas vão pensar sobre você, ainda que você haja de acordo com os seus princípios, de acordo com os seus valores, você não tem controle nenhum. Então colocar energia nisso é um desperdício de vida. Para pensar, o que você pode controlar efetivamente? Você pode controlar efetivamente o que você faz, como você trata as pessoas, os ambientes que você se insere, as pessoas que andam com você. Isso está sob o seu controle. Agora, como as pessoas vão reagir, como o mundo vai reagir, se é que o mundo vai esboçar alguma reação em relação ao que você faz, você não tem o menor controle sobre isso. Então, simplesmente não vale a pena colocar energia nisso. Quando eu comecei a produzir conteúdo nas redes sociais, tiveram comentários desagradáveis das pessoas falando da minha aparência, do jeito que eu falo, da minha dicção. Por outro lado, eu também fui sumariamente ignorado pelas pessoas que eu esperava que me dessem atenção. Por quê? Porque a minha expectativa estava em uma coisa que eu não controlo. Eu não controlo quantas pessoas vão assistir o vídeo, eu não controlo se as pessoas vão gostar, eu só controlo em vir aqui e fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. É como diz aquela frase do John Wooden, que sucesso é a paz de espírito proveniente de saber que você fez o melhor que você podia dentro da sua capacidade e das suas limitações para você ser o melhor que você poderia ser. Então, basicamente, é isso que eu controlo. Agora, o resultado que vai ter isso, quantas views vão ter, quantas pessoas vão ver, quantas pessoas vão comprar um produto meu a partir disso, isso está totalmente fora da minha zona de controle. Então, eu coloco cada vez menos energia nisso e mais energia em simplesmente fazer o melhor trabalho que eu posso. Passo número 2. Não se desvie do seu caminho. Eu sei que provavelmente, a maioria das vezes, você faz a coisa certa. Você trata as pessoas bem e você faz o melhor trabalho que você pode. Mas ainda assim, o mundo é injusto. Muitas vezes você vai ser ignorado, destratado, vilipendiado, porque isso acontece desde que o mundo é mundo. Há mais de 2000 anos atrás, o Marco Aurélio escreveu nas meditações dele a seguinte frase: quando você acordar de manhã, diga a si mesmo:
As pessoas com quem eu vou lidar hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e mal-humoradas. Elas são assim porque não podem diferenciar o bem do mal, mas eu vi a beleza do bem e a feiura do mal. E reconheci que o malfeitor tem uma natureza relacionada à minha própria, não o mesmo sangue ou origem, mas a mesma mente, e possuindo assim uma parcela do divino. Portanto, nenhum deles pode me machucar. O que o Marco Aurélio quer dizer com isso? Quer dizer que você vai ter uma pequena parcela das pessoas que você vai cruzar na sua vida que vão ser desagradáveis. Vai ter uma pequena parcela das coisas que vão acontecer com você que são péssimas. Mas isso não vai ser o tempo todo. E mesmo que isso aconteça com uma frequência muito maior do que você gostaria que acontecesse, sempre você tem a possibilidade de levantar a cabeça, ir lá e simplesmente fazer o seu trabalho. Então você tem que pensar o que você faz, o que torna o seu trabalho diferenciado, o que faria com que você se tornasse verdadeiramente excelente. Quais são os princípios que guiam a sua vida? Você precisa encontrar respostas para essas perguntas e não se desviar desse caminho. Para os estoicos, não importa o resultado da sua ação. Você fazer a coisa certa já é o suficiente. Passo número 3. Corra a sua própria corrida. A melhor coisa que você pode fazer por você mesmo é você se comparar com o seu eu de ontem, ao invés de se comparar com outra pessoa. Tem uma gama de variáveis muito grande que vai determinar aonde uma pessoa vai chegar em comparação a outra. Para você se comparar com outra pessoa, você tem que levar em consideração as questões genéticas, as questões do ambiente, as oportunidades que aquela pessoa teve versus a oportunidade que você teve. Enfim, é multifatorial e muito complexo você comparar um ser humano com outro ser humano. Se eu me comparar com outras pessoas que estão aqui no digital, eu sempre vou encontrar uma maneira de me sentir mal. Eu vou dar um exemplo para você. Um cara que trabalha como executivo ganha R$500 mil por ano. E aí, de repente, ele participa de uma festa que tem um CEO que ganha R$2 milhões por ano. E esse mesmo CEO participa de uma festa que já tem celebridades, aquela coisa toda, que ganham R$10 milhões por ano. E essa pessoa que ganha R$10 milhões por ano, de repente, participa de uma festa internacional, onde ela encontra um fundador de uma empresa, tipo uma startup, que fatura bilhões de reais por ano. Então a verdade é que sempre vai ter gente fazendo mais que você e melhor que você. Tem uma frase que diz que a comparação nunca é boa, porque se você se comparar com gente pior que você vai se sentir soberbo e arrogante. E se você se comparar com gente melhor que você vai se sentir diminuído e humilhado. Então sempre a melhor comparação vai ser com você mesmo. E tem uma coisa que é meio engraçada, que parece que as pessoas sempre estão se importando demais com a gente. E quando a gente faz a engenharia reversa, a gente vê que não é bem assim. Tem uma história no livro do Morgan Housel, que se chama A Psicologia Financeira, que ele conta que ele era manobrista de um valet de um restaurante chique nos Estados Unidos. E ele fala que chegava algumas pessoas lá de Lamborghini, com carros esportivos, e ele sempre pensava o seguinte: nossa, eu queria muito ter uma Lamborghini para as pessoas me acharem legal dentro desse carro. Mas ele nunca achava que o cara que estava dirigindo a Lamborghini era legal. Ele achava que ele, dentro daquele carro, seria admirado pelas pessoas, quando ele mesmo percebeu que ele não admirava o cara que dirigia aquele carro, que ele admirava o carro em si pela possibilidade dele parecer legal para as outras pessoas naquele carro, quando ele mesmo, na verdade, não admirava a pessoa que estava dirigindo o carro em questão. Quarto, cuide da sua energia. O seu trabalho vai ser muito determinado pelo seu estado de espírito. E o seu estado de espírito, ele pode ser construído através dos pensamentos que você conscientemente escolhe colocar dentro da sua mente. Então, um estado de espírito ruim, ele não é automático, ele não é uma coisa que simplesmente acontece. Ele é desencadeado por uma sequência de pensamentos que você pode parar para refletir, como se você fosse uma terceira pessoa observando os seus pensamentos, não como se você fosse os seus pensamentos. E aí você pode avaliar se aquele contínuo de pensamentos vai trazer uma coisa boa para você ou não. Se aquilo vai mudar o seu estado de espírito para melhor ou não. Isso depende muito das histórias que você vai contar pra você. E você pode escolher a história que você vai contar pra você. É como aquela frase que diz que você é o autor do próximo capítulo da sua vida. E se um bom trabalho vem do fato de você estar num bom estado de espírito, de você estar num estado de presença, você pensar sobre o que as outras pessoas eventualmente acham de você, é uma perda de tempo e de uma energia que é preciosa. Um caso que acontece recorrentemente com as pessoas que produzem conteúdo na internet é o seguinte: você vai lá e cria uma publicação e aí você tem 10 pessoas te elogiando e uma pessoa te xingando. E geralmente o que acontece? Você esquece as 10 pessoas que estão te elogiando e você foca toda a sua energia para responder justamente aquela pessoa que está te xingando. Você entende como a nossa mente, de certa maneira, sabota a gente? Ao invés de a gente dar atenção para 10 pessoas que estão falando bem do seu trabalho, que estão tirando valor do seu conteúdo, você coloca a sua energia em se sentir mal por aquela única pessoa que está lá te xingando e falando mal. O Tim Ferriss fala no livro Trabalhe 4 horas por semana sobre a ignorância seletiva.
e eu concordo muito com isso. Muitas vezes você fica vendo notícias ruins, fofocas, coisas sobre a vida dos outros, isso só vai drenando a sua energia e tira a possibilidade de você colocar energia onde realmente vai fazer diferença, em melhorar você mesmo como ser humano, em estudar e trabalhar da melhor maneira possível. Você tem que escolher com muito cuidado as suas relações parasociais, ou seja, você tem que escolher com muito cuidado aquele tipo de informação que você deixa entrar no seu ouvido, que você está assistindo, o tipo de coisa que você se coloca em contato. Você está se colocando em contato com beleza, com coisas interessantes, ou você está se colocando em contato com baixaria, com coisas ruins que vão drenar o seu estado de espírito? Pensa sobre isso. Passo número 5. Não se envergonhe. É claro que a maioria das coisas que eu estou falando aqui é muito mais fácil você falar do que fazer. Por exemplo, falar em público é uma coisa que causa mais medo em algumas pessoas do que a própria morte. Mas eu acredito que você deve buscar exercitar a sua falta de vergonha em situações pequenas e ir aumentando isso aos poucos. Por quê? Falar em público, por exemplo, é uma das coisas mais importantes que você precisa desenvolver para você crescer o seu trabalho. Não importa o que você faça, a sua capacidade de se comunicar, ela é essencial para você crescer na sua carreira. A maioria das pessoas tem um certo pânico em se expor. E na verdade, elas mesmas não deram tanta importância para outras pessoas que estão se expondo. Então vamos supor o seguinte, você tem vergonha de pegar o seu celular e gravar alguns stories pro Instagram. Quando na verdade você nem lembra das pessoas que você já viu gravando stories pro Instagram. Você não ficou julgando aquelas pessoas com o mesmo medo que você tem de que as pessoas fiquem te julgando. Então a proporção da dimensão que você dá em relação ao julgamento que vai recair sobre você é muito maior do que aquele que você faz sobre as outras pessoas. Aí você tem que parar para pensar, por que existe essa desproporção em relação a isso? E a outra coisa, se você se envergonha demais, quer dizer que você está dando importância demais a você mesmo. Quer dizer que você está colocando um padrão tão alto que você tem que ser perfeito quando alguma pessoa for te ver. E isso, na verdade, torna você muito frágil. Isso evita que você faça essas pequenas exposições de você mesmo e que vão impedir com que as pessoas te conheçam, que você melhore, que você receba feedback e que você possa fazer o seu trabalho cada vez melhor. No meu caso, eu sou uma pessoa introvertida. Eu não gosto de gravar, eu não gosto de dar palestra, não gosto de dar entrevista, não gosto de subir em palco, não gosto de me expor de maneira nenhuma. Mas, eventualmente, eu entendi que isso era importante para eu fazer meu trabalho. Isso era importante para que eu fosse reconhecido financeiramente, para que eu pudesse dar uma condição melhor para minha família. Então, eu simplesmente fui lá e paguei o preço. Subi em vários palcos, onde eu fui palestrar em situações que eu estava nervoso, onde minha voz estava embargada, onde eu estava falando olhando para baixo, de tanta vergonha que eu tava, ou tanto medo das pessoas me julgarem. E à medida que eu fui fazendo essa terapia de exposição àquilo que estava me dando medo, eu fui perdendo medo, eu fui ficando mais à vontade e passei a falar um pouco melhor do que eu estava falando antes. E cada vez que eu falo um pouco melhor do que eu estava falando antes. E já fazem alguns anos que eu faço isso, então a coisa vai ficando cada vez mais tranquila. No final é o seguinte, para você realizar grandes coisas, você tem que deixar a sua personalidade pequena. Você tem que deixar a sua personalidade cada vez menor e entender que você é parte de uma coisa muito grande, mas ao mesmo tempo você é só um grão de areia naquilo e não tem tanta importância assim quanto você pensa. Agora eu vou pedir para você dar um like aqui, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.